sentiu como se Deus estivesse demorando demais? Ou como se Jesus tivesse se omitido da sua dor? Ou até mesmo que ele tenha desistido de te abençoar? Eu quero te mostrar pela palavra que ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Oi, gente, a paz de Cristo Jesus. Eu sou a Lu, bem-vindo ao canal. Hoje no nosso Sementes da Fé, eu quero conversar com você que está cansado de esperar e que tem olhado para o céu e dito: Senhor, aonde o Senhor está? Já era para o Senhor ter vindo, já era para o Senhor ter me abençoado, cadê o Senhor? Mas se eu te disser que Jesus nunca se atrasa e o que às vezes parece demora, é um livramento ou um grande milagre que está sendo gerado. Nosso texto de hoje é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11 e no versículo 20, 21 e 32. Nós vamos ver, através dessa palavra, que Jesus tem o tempo certo de chegar. Vamos ler juntos? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 32 agora. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é um texto muito conhecido, com certeza você já ouviu falar, de Lázaro, Marta e Maria. Jesus era amigo dessa família e essa amizade era muito grande. Nós vemos Marta servindo Jesus, nós vemos Maria derramando um óleo precioso sobre os pés de Jesus e enxugando com os cabelos. Então nós vemos que eles tinham uma proximidade muito grande. Quando nós olhamos esse texto em João capítulo 11, logo no início nós vamos ver que Lázaro adoece e Marta manda chamar Jesus. Logo assim que Lázaro está doente, Marta diz: vai lá, chama o mestre, diga que está enfermo aquele a quem ele ama. Então o mensageiro parte para ir atrás de Jesus, sendo que a caminhada dura um dia inteiro. Quando o mensageiro chega, provavelmente Lázaro já estava morto. E Jesus ouve a mensagem, e quando Jesus ouve a mensagem, ele simplesmente declara: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Olha que declaração surpreendente diante de uma enfermidade em que parece que não vai ter jeito. E o próprio Jesus, na sua onisciência, já sabia que Lázaro já havia morrido, contudo ele declara: não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus afirma que Deus será glorificado através do ministério dele, o nome de Deus vai ser glorificado. E nessa afirmação nós vemos que esta enfermidade tinha um propósito. E o propósito real dessa enfermidade era que Lázaro não ia morrer, mas o nome do Senhor seria glorificado através da ressurreição que aconteceria. Muitas das vezes nós olhamos as situações da nossa vida e nós achamos que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito. Marta vai olhar e vai dizer: acabou, não tem mais jeito. Quando nós continuamos lendo o texto, nós vamos ver que a morte aconteceu, Lázaro foi sepultado, a família está em luto, havia ali todo aquele cortejo do funeral, havia as carpideiras chorando, havia os homens tocando flauta, todo o cerimonial de um sepultamento, e Marta já tinha suas esperanças esgotadas. Contudo, Jesus ainda tinha um propósito diante daquela situação. Nós olhamos o nosso problema, nós olhamos aquilo que é impossível para nós, contudo, Jesus tem um propósito diante da situação que nós estamos vivendo. E Jesus não chega tarde, ele chega no momento exato. Jesus, quando ouve o mensageiro falando, ainda demora 2 dias
para sair de onde ele estava em direção a Betânia. Quando nós olhamos isso, parece contraditório, parece improvável. Jesus ouviu que Lázaro estava morrendo, Jesus ouviu que ele estava enfermo, mas mesmo assim Jesus permanece no mesmo lugar. E é assim que nós nos sentimos. Nós estamos orando, estamos clamando, estamos falando: Jesus, eu estou necessitada, Jesus, eu não suporto mais, Jesus, me ajuda, Jesus, abre a porta, Jesus, cura, Jesus, liberta. E a gente está ali se descabelando, chorando, e Jesus parece que está demorando, parece que Jesus não está ouvindo, parece que Jesus não está dando caso à nossa situação. Contudo, quando nós olhamos o versículo 5, nós vamos ver algo surpreendente. Eu vou ler aqui para vocês. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava eles. E quando nós olhamos isso, parece contraditório. Como pode Jesus amar Marta, amar Maria e amar Lázaro e não se apressar em socorrê-los? Como é que pode? Quando nós olhamos a nossa mente, a nossa cabeça entra em parafuso. Como é que Deus pode me amar? Como é que Jesus pode me amar e não está fazendo caso do meu sofrimento, não está fazendo caso da minha situação? E aí a gente começa a dizer que Jesus não nos ama, que Jesus não se importa conosco, que Jesus não está nem aí para a nossa situação. Contudo, o texto vai dizer que Jesus amava. Quando nós olhamos Marta mandando o mensageiro chamar Jesus, ela vai declarar no versículo 3, diga a ele que está enfermo, aquele a quem ele ama. Contudo, no versículo 5, o texto vai nos relatar que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Ele não amava só Lázaro, ele também amava Marta e também amava Maria. Jesus não ama só a mim, Jesus não ama só você, ele ama toda a sua casa, toda a sua família. Ele ama tudo que é teu, ele ama tudo que você tem, ele ama aquilo que você anseia e que está dentro da vontade, do plano e do querer dele. Não pense que Jesus está demorando, ele tem um momento certo para chegar. Passado 2 dias, Jesus ele sai da onde ele está e vai em direção a Betânia, e aí ele ainda demora mais um dia até chegar lá, ou seja, 4 dias Lázaro já está morto, há 4 dias Lázaro já está na sepultura e está tendo um luto, um choro, um velório prolongado por causa da morte deste homem. Contudo, eu disse que Jesus amava esses 3. E mesmo Jesus se demorando para chegar, esse amor ficaria evidente ao passo em que Jesus traria um grande renovo na fé de Marta, na fé de Maria e na fé de Lázaro e de todos quantos ouvirem e verem o milagre acontecendo. Jesus traria um acréscimo de fé no coração dessa família e um fortalecimento dessa fé por meio da ressurreição de Lázaro. E quando nós olhamos o texto, nós vemos que Marta tinha fé, porque ela vai dizer: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Diante da declaração de Jesus, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ainda Jesus vai acrescentar: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto. Jesus está ali provando a fé de Marta, provando a fé de Maria. Jesus está ali para trazer um acréscimo, um levante naquela fé. E vem situações sobre a nossa vida que não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. É para trazer um acréscimo na nossa fé. É para que a nossa fé ela seja revolucionada ao ponto de nós crermos que Ele é a ressurreição e a vida. E que ainda que esteja morto, viverá. Tudo em nossa vida. E a demora de Jesus também contribuiu para que Lázaro estivesse morto tempo suficiente para que ninguém interpretasse erroneamente o milagre como uma fraude ou como um simples reavivamento. Havia uma crença entre os judeus de que uma pessoa poderia voltar à vida até
o terceiro dia. Passado disso, não teria como. Então Jesus vem quebrando as crenças que havia na época e mostrando que verdadeiramente Ele realiza o impossível, Ele é a ressurreição e a vida, Ele dá ordem aos mortos e que nunca houve uma só situação em que um defunto ficou morto, um defunto permaneceu no caixão perto de Jesus. Nós vemos a multidão que saía à porta da cidade e a viúva estava chorando o seu único filho e ali Jesus, ao ver aquela situação, tocou no esquife e o mancebo reviveu. Nós vemos também Jairo, quando ele vai buscar socorro em Jesus e de repente alguém vai dizer, não perturbe mais o mestre, não importune mais o mestre, porque a menina já morreu. Jesus vai à casa de Jairo, chega e diz, a menina dorme, e algumas pessoas vão começar a rir. Jesus vai tirar eles, vai deixar alguns discípulos, o pai e a mãe da menina, e vai dar uma ordem. Menina, a ti te digo, levanta-te. Não houve nenhum defunto na história que permaneceu morto diante de Jesus. Então Jesus veio para mostrar que a morte de Lázaro era para a glória e a honra, o nome do Senhor na vida dele, no ministério dele, e para que os discípulos crescem e para que a fé de Marta e Maria fosse elevada. O que está acontecendo na tua vida é para a glória do nome do Senhor, não é para a tua morte, não é para você desistir, não é para você parar, não é para você ficar murmurando, dizendo que Jesus não chega, que Jesus não vem, que Jesus te abandonou. Não, é para a glória e honra do nome do Senhor. Deus tem um milagre certo, Deus tem um milagre no momento certo, na hora certa para a tua vida. Descansa, espera que o mestre vai chegar e vai fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. Você crê nisso? Então dá um glória aí, porque Jesus está realizando milagre na tua vida. A demora de Jesus é para mostrar que na sua vida vai ser caprichado o milagre, não vai ser de qualquer jeito. Ele faz e faz com maestria, ele faz com detalhe, ele faz com aquilo que vai impressionar. E como diz Isaías no capítulo 60, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor quem fez. Ninguém vai poder dizer que foi a mão do homem, mas aquilo que Deus está preparando é somente teu e é a mão dele quem vai fazer e é o nome dele que vai ser glorificado. Acalma o teu coração, ele não está tardando, ele não te esqueceu, ele vai chegar na hora certa. Marta e Maria disseram, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora me diga, você está pronto para receber o milagre agora? Será que Marta e Maria estavam prontas para receber o milagre naquele momento? Será que elas estavam prontas para receber a cura de Lázaro? Jesus sabe como fazer e de que forma fazer. E muito mais para fortalecer e alicerçar a nossa fé. Talvez você ainda não recebeu a vitória porque Jesus está alicerçando a sua fé para que você não vire as costas para ele. Talvez você ainda não recebeu o milagre porque Jesus está fortalecendo e vai engrandecer a tua fé para que você viva milagres ainda maiores. Acalma, Jesus vai chegar. Pode ter certeza que ele vai chegar. Entenda uma coisa, o nosso relógio não é o relógio de Deus. Nós estamos limitados às horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, mas Deus não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós estamos aqui no que é chamado o Cronos, mas Deus atua no Kairos. E o Kairos não há calendário, não há relógio. Contudo, o Kairos no tempo certo se alinha com o Cronos. E quando se alinha com o Cronos, a plenitude da bênção de Deus acontece. Então, você precisa entender que os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. O coração de Deus tem um sonho melhor do que o teu. Peça a Ele para colocar o sonho dele no teu coração.
As palavras de Deus são mais poderosas do que as nossas. E aquilo que Ele disse ao nosso respeito é o que vai se cumprir. O que nós temos que fazer é fortalecer a nossa fé em oração. Nós precisamos crer que Ele vai chegar na hora certa, porque tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. E Deus não vai falhar com aquilo que Ele falou, que Ele prometeu. Quando nós achamos que Jesus se omitiu, ou que Jesus está atrasado, ou que Jesus está demorando demais, nós estamos limitando a nossa fé com relação à nossa lógica. Enquanto Marta, Maria queriam uma cura, Jesus queria algo muito maior, que era a ressurreição. Jesus queria marcar a história de Lázaro com a ressurreição. Enquanto você quer uma coisinha que para você parece grande, mas aos olhos de Deus é pequeno, Deus ele quer fazer algo maior para marcar a tua vida. Enquanto você quer um relacionamento que te causa dor, Deus quer te dar um relacionamento que te traz alegria e que faça o propósito dele se cumprir na sua vida. Enquanto você quer um automóvel que está ali te dando problema, Deus quer te dar um automóvel que vai te levar para o propósito dele se cumprir. Enquanto você quer ficar parado num cargo, num ministério, numa função em que você fala é meu, é meu, é meu, Deus quer te fazer voar nas asas do vento e ir muito além. Nós temos que saber, entender, compreender e receber aquilo que Deus ele quer e tem para a nossa vida. Então nós precisamos orar e pedir, Senhor, faça conforme a sua vontade, chega conforme o seu tempo. É claro que no Salmo de número 70 nós podemos pedir, Senhor, apressa-te em nos livrar, apressa-te em nos socorrer. A nossa ansiedade nos faz isso, pedir que o Senhor se apresse, pedir que o Senhor se adiante, que o Senhor se apresse. O salmista vai pedir diante da dificuldade dele, não é pecado, mas nós não podemos limitar a nossa fé com aquilo que nós queremos, porque aquilo que Deus vai fazer é muito maior. Deus vai fazer é muito maior, Ele não está atrasado. Deus não está atrasado. E entenda, quando nós limitamos a nossa fé, nós acabamos caindo na murmuração. A gente começa a reclamar e a dizer, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus não me ama, Deus não se importa com a minha dor. E aí a gente vai trazendo várias murmurações. Para que eu saí do mundo? Para que eu vim servir a Deus? Para que isso? Para que aquilo? E aí a gente começa a murmurar e a desagradar o Senhor. E a murmuração só nos faz ficar parados no deserto. Nós precisamos então descansar, sabendo que se Ele faz o milagre hoje, ou se Ele faz o milagre daqui um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, Ele permanece sendo Deus. E a palavra dele permanece sendo palavra de vida e palavra eterna. Jesus vai fazer para que o nome dele seja glorificado, mas no tempo dele. Enquanto isso, seja aperfeiçoado. Enquanto isso, firme a sua fé em Deus e na palavra. Enquanto isso, ore mais, jejue mais, busque mais, seja cheio do Espírito Santo e você vai ver que vale a pena, porque Jesus está fazendo uma grande obra em você para entregar um milagre. Porque Deus é Deus, Ele pode entregar um milagre na minha vida e na tua vida agora. Mas e nós? Eu volto a dizer, você está preparado para receber o milagre hoje? Para receber a sua vitória hoje? Você está preparado? Então, acalma, Jesus está chegando, Ele não se atrasa. E aí nós vemos a palavra, tem alguns exemplos de situações que parece, né, entre aspas ali, que o Senhor se atrasou. Nós vemos o caso de José, ele no Egito. Ali ele foi vendido como escravo, foi colocado pelos seus irmãos à venda, foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão e isso passou ali cerca de 13 anos. Só que enquanto parecia que Deus estava demorando, que Deus tinha se atrasado, ou até mesmo se esquecido, Deus estava preparando o momento certo para ele assumir como governador no Egito e marcar a história daquela nação e ainda prover livramento para sua família e sua descendência. Nós vemos também o exemplo de Ana. Parecia que Deus havia esquecido dela. Parecia que Deus havia se atrasado na história dela e que Deus havia ignorado todas as orações que ela fizera ao longo da vida. Contudo, Deus estava preparando um profeta
verdadeiro, que exerceria o cargo de profeta, de sacerdote, de juiz. Enquanto Ana clamava por um filho, Deus no céu clamava por um sacerdote, por um profeta fiel, porque Eli havia se corrompido. Então, às vezes, o que você está clamando, Deus está também querendo muito além do que você, mas para um propósito. Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Será que você é capaz de ofertar ao Senhor aquilo que você tanto quer? Ana entregou. Senhor, se tão somente tu me deres um filho varão, ele vai ser teu todos os dias da sua vida. E nesse caso, Samuel se tornou sacerdote, profeta e juiz da nação de Israel. Marcou a história de um sacerdócio e ali Deus cumpriu. E Ana ainda foi favorecida com mais 7 filhos. Então nós vemos que Deus, ele é maravilhoso naquilo que ele faz, ele não se atrasa. E nós vemos Jesus. Jesus no Getsemane parece que havia sido esquecido por Deus. Havia um silêncio de Deus. Havia uma angústia, havia ali uma dor em Jesus. Contudo, aquele silêncio fazia parte do plano de salvação que Deus havia promovido para toda a humanidade. Então, mais uma vez eu volto a dizer, Jesus não se atrasa. Na sua vida, tudo vai ser colocado no devido lugar, no tempo de Deus. E como diz o louvor da dupla Canção e Louvor, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Oh, glória a Deus! Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, um aleluia! Então, guarde isso no seu coração. Jesus não se atrasa diante da sua dor. Ele trabalha diferente de nós. Enquanto ele está em silêncio, ele está agindo. E mesmo que a gente não consiga ver, ele está fazendo grandes coisas. E quando ele chegar para anunciar suas maravilhas, vai ser para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. E nós daremos culto de ação de graça, nós anunciaremos para todos, nós testemunharemos no altar do Senhor o bem que ele nos fez. Então, acalme, aquiete-se, ele não se atrasa, ele chega na hora certa. Então declare, Senhor, eu confio em ti, eu confio no seu tempo, eu confio que o Senhor vai chegar na hora certa para resolver tudo na minha vida e trazer o milagre que eu espero e preciso. Amém. Que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Pegue aí a sua Bíblia, leia o texto, de João 11, leia todo ele, que o Espírito Santo continue falando poderosamente dentro de você e que essa semente de fé venha germinar e gerar grandes frutos em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com alguém essa mensagem. Se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, até esse momento, não saia desse vídeo sem se inscrever nesse canal, sem ativar as notificações, sem comentar aqui embaixo, nem que seja um glória a Deus. Se você chegou até aqui, comente um glória a Deus e me ajude a fazer esse canal crescer. Eu tenho certeza que Deus, ele ainda tem grandes coisas para mim e para você aqui nessa terra, porque Jesus, ele é maravilhoso. Fique na paz do Senhor e eu te aguardo amanhã no nosso devocional, se Deus quiser.